Esse é o Brasil que dá certo para brasileiros e brasileiras. Governo Federal. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma satisfação tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais executivos, os principais políticos e os principais empresários do Ceará, aqui nessa cadeira só sentam vencedores, porque aqui só senta quem ganhou as nossas promoções. Então, não ganhou, não senta aqui. E hoje eu tenho aqui um grande vencedor. Satisfação muito grande em receber aqui no nosso programa de número 142. Esse programa tem um apoio cultural da Record Máquinas e Equipamentos, do nosso amigo Edil Cunha. Satisfação em receber o Dr. Leônidas Cristino. Dr. Leônidas, você é um dos grandes vencedores da nossa promoção. Você ganhou 6 vezes a nossa promoção como um dos melhores prefeitos do Ceará, quando você foi prefeito de Sobral. Inclusive, teve um ano, em 2007, que você ganhou como o melhor de todos. E eu sei que você tem um currículo muito rico, sei que você vai contar aí o seu currículo, mas é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas vencedoras aqui do nosso estado. Leônidas, satisfação em recebê-lo. E eu queria que, inicialmente, você fizesse um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Meus cumprimentos, Roberto Fares. É sempre um prazer estar com você. Uma hora no seu programa, outra hora seus eventos, que são sempre bem concorridos. Inclusive, esse ano você esteve conosco numa das melhores festas nossas, né? Eu sou eleitor agora, né? Eu passei de participar efetivamente Exatamente. Dos seus eventos como concorrente. Isso. E este ano e o ano passado eu participei como eleitor, escolhendo os melhores prefeitos você do estado do Ceará. E votou também nos políticos, né? Nos deputados, pois é, foi exatamente. Senadores, secretários. Aí, meus cumprimentos, um abraço a você e aos seus telespectadores. É sempre um prazer poder conversar com o povo de Fortaleza e também com o povo do meu estado do Ceará, já que eu passei aí um período um pouco distante lá em Brasília, durante 33 meses, cuidando do sistema portuário nacional. Mas a minha vida iniciou-se em Coreaú. Eu nasci em Coreaú, uma cidade próxima a Sobral, no dia 3 de junho de 1957. As pessoas não gostam de falar a idade, mas eu faço questão. E com 6 meses de idade... 10 anos mais novo que eu. Exatamente. Sou de 47. Aí, com 6 meses de idade, o meu pai se transferiu para Sobral, já que ele era funcionário do DNR, e nós começamos a morar lá na querida cidade de Sobral. Eu tenho esse privilégio de ser sobralense e também ser coreauense. De maneira que, dos 7 irmãos, dos 6 irmãos meus, 2 nasceram em Sobral e 5 nasceram em Coreaú. Depois estudei um período inicial em colégio público, no colégio Zé da Mata Silva e também professores, exatamente, professoras particulares. Lá. Exatamente. Depois fui para o colégio sobralense e o 3º ano científico nós tivemos que vir para Fortaleza, já que não tinha um cursinho, naquele tempo tinha cursinho, né, para se preparar para o vestibular. Nós fizemos até o 2º ano científico lá no colégio sobralense, que era um colégio de primeira qualidade. E aqui em Fortaleza... Colégio público, né? Não, no Colégio Sobralense era colégio da Diocese de Sobral. Certo. Né? E viemos para cá e passamos no vestibular, concluí engenharia e sempre coloquei na minha mente, Roberto, que eu queria ser engenheiro rodoviário. Por quê? Que ano você terminou, Leônidas? Eu terminei em 82. Da Federal? Na Unifor. Na Unifor, certo. Eu sempre coloquei na cabeça que queria ser engenheiro rodoviário, engenheiro da construção pesada. Já que meu pai era topógrafo e encarregado, naquele tempo tinha essa coisa, né, de encarregado do DNR. Certo. Naquele período era muito difícil ter engenheiro e aquelas pessoas que tinham a noção de execução de obras, de estradas, de pontes,
o DNR determinava que ia ser o encarregado geral do departamento. Por isso eu coloquei na minha cabeça que queria ser engenheiro rodoviário, né? E para ser engenheiro rodoviário, no meu entender, e era verdade, eu teria que fazer obras de estradas na Amazônia. E Deus acertou tudo isso com o meu destino. A primeira obra que eu trabalhei, coincidentemente, foi no terminal do Porto de Itaqui, né, lá no Maranhão, terminal Ponta da Madeira, certo, onde iria movimentar minério de ferro. Quer dizer, eu iniciei minha vida como engenheiro, coincidentemente, trabalhando no pátio, na construção do pátio do terminal Ponta da Madeira, né, da Vale do Rio Doce, certo, lá em São Luís do Maranhão. Isso em qual empresa você? Na EIT. Na EIT. Depois acharam pouco, me transferiram para o sul do Maranhão, na cidade chamada, não é nem cidade, era um distrito chamado Arame. Construí lá, ainda como engenheiro iniciante, uma estrada também importante lá para o estado do Maranhão. Acharam pouco, me transferiram para o Mato Grosso. Fui trabalhar na cidade de Arenápolis, construindo estrada de Arenápolis, Marilândia e Marilândia Afonso. Cidades que eu nunca nem ouvi falar. Era a capital, você tem ideia, Anápolis é uma cidade muito rica. Era a capital do diamante daquele período do Brasil. É. Era o maior produtor de diamante do país, era o município de Arenápolis, lá no Mato Grosso. Depois, acharam pouco ainda, me transferiram para Ariquemes. Ariquemes é uma cidade de Rondônia, que naquele tempo, Arenápolis era a capital mundial, era a capital brasileira do diamante, o maior produtor de diamante do mundo, e Ariquemes era a capital brasileira da malária, onde tinha mais malária no país, né? E lá eu fui também construir estradas. Essa foi a minha escola, Roberto, uma escola extraordinária. Eu passei algo em torno de 2 anos, construindo rodovias dentro da selva amazônica. Por isso eu tenho aí uma história para contar. Você tem uma grande experiência de obra. Quando eu estiver assim, aposentado, eu vou escrever um livro só esse episódio de Rondônia, certo, onde eu também, por conta desse trabalho que eu executei lá no estado de Rondônia, eu peguei 2 malárias. É algo que eu não desejo a ninguém. Eu não desejo a ninguém. Pois bem, depois dessa experiência na Amazônia, aí me transferiram para o estado do Ceará. Você passou quantos anos nessa brincadeira aí? 2 anos e meio, mais ou menos isso. 2 anos e meio. Nesse fim de mundo aí. Mas não tenho que reclamar, não. Eu não tenho o que reclamar. Você adquiriu uma boa experiência. Eu aprendi muito, muito mesmo. Poucos engenheiros rodoviários têm a experiência que eu tenho. Certo. Não estou me vangloriando, não. É porque eu participei, construí obras importantes que estão ainda desenvolvendo o estado do Mato Grosso, o estado do Maranhão e também o estado de Rondônia. Pois bem, aí você veio para cá. Aí me transferiram para o estado do Ceará, né? Para Juazeiro do Norte. Você sair de Ariquemes e passar a morar em Juazeiro do Norte era o céu. Certo. E é uma cidade muito boa, uma cidade maravilhosa. Fiz várias estradas importantes lá em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Depois fui transferido para a região de Sobral, Serra da Ibiapaba. Fiz obras ali na região de Beberibe, Cascavel, né? Até que me transferiram novamente para Iguatu. E quando eu estava em Iguatu, foi quando quando o prefeito Ciro se elegeu aqui em Fortaleza, para governar Fortaleza, e pediu para eu vir para cá, para ajudar a ele a resolver problemas graves que tinha aqui. Ele assumiu Fortaleza arrasada naquele tempo. Os problemas graves que estavam acontecendo aqui em Fortaleza. Tanto que ele queria acabar os buracos, tirar o lixo da cidade, melhorar a condição da nossa capital em 100 dias. Eu me lembro. Em 100 dias. E me colocou como diretor de operações da SUMOV. Eu não conseguia dormir. Nele dormia, o prefeito Ciro, nele deixava eu dormir também. Passamos 100 dias trabalhando direto para recuperar Fortaleza em 100 dias. E recuperamos. Eu me lembro disso. Fortaleza ficou uma cidade muito melhor
depois desse trabalho efetivo de 100 dias do prefeito Ciro Gomes. E ele continuou, é claro, nós continuamos até o período que ele foi prefeito, já que ele teve que sair... 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses, né? 15 meses. Aí ele saiu para o governo. Ele passou 15 meses como prefeito de Fortaleza e foi considerado um dos melhores prefeitos capitais do país. E, aliás, foi o primeiro prêmio que ele recebeu na vida dele. Aqui, sabia né? desse? Foi com você. No meu projeto, ele recebeu em 1989. Foi o primeiro prêmio que ele recebeu. Pois bem, aí o Ciro saiu em 1 ano e 3 meses, como você frisou, e se candidatou a governador do estado do Ceará. E ganhou, né, a eleição para governador e me chamou para eu ser secretário da... Vamos dizer assim, era CETEC. É CETEC, Secretaria de Transporte, Energia, Comunicações e Obras. E tinha várias vinculadas, era a Coelce, a SOEC, o Metrofol, o Detran, enfim, eram várias e várias vinculadas que faziam parte da CETECO. E fizemos obras importantes, foram 2.500 quilômetros de estradas naquele momento, vários quilômetros, milhares de quilômetros de energia. Enfim, o Ciro foi novamente considerado, os 4 anos, como governador, o melhor governador do Brasil. O melhor governador do Brasil. Isso demonstra o trabalho, né, que o Ciro desenvolveu como governador do estado do Ceará. Não foram trabalhando porque ele não ficou até o fim. Ele saiu em setembro, se eu não me engano, para ser ministro, né, do governo do Itamar Franco. Nesse tempo você ainda estava como secretário? Não, eu tinha saído, eu saí em abril, começo de abril de 94, porque eu me candidatei a deputado federal. Ah, certo. É aí que eu chego, né? Aí, depois desse trabalho como secretário da maior secretaria, onde tinha os grandes investimentos do governo do estado, eu me candidatei a deputado federal, fui o segundo deputado federal mais votado do estado do Ceará, e por um período de 4 anos eu desenvolvi também um trabalho efetivo, representando o povo cearense no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Aí depois eu não me reelegi e fui ser secretário do CID na Prefeitura de Sobral. O CID me chamou, já que eu não tinha sido reeleito, ele me convidou para ser seu secretário também de infraestrutura. Uma secretaria também muito ampla, e continuamos a fazer aquele trabalho para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Certo. O CID já havia feito um trabalho reconhecido, como você falou, foi um dos melhores prefeitos do Ceará disparadamente. E reconhecido por todos. Não apenas por nós sobralenses, mas por todos os cearenses e por todos os brasileiros, eu dizia. A nossa promoção o elegeu o melhor prefeito do Ceará nos últimos 25 anos. E corretamente. Um trabalho maravilhoso. E a minha tarefa era dinamizar mais ainda aquele trabalho que o CID tinha desenvolvido no seu primeiro mandato, no final do seu segundo mandato e o início do seu segundo mandato. Aí quando foi em 2002, eu me candidatei novamente a deputado federal e retornei ao Congresso Nacional, né? E nesse intervalo de 2 anos como deputado federal, o partido, o prefeito Cid, achou importante que eu deveria ser o candidato dele, do nosso partido, das nossas lideranças de Sobral, à prefeitura da nossa cidade. Aí você sucedendo ao Cid, sucedendo a um dos melhores prefeitos que Sobral já teve de todos os tempos. Aí você era deputado federal e saiu para se candidatar. Renunciei, né? Eu tinha 4 anos, renunciei ao meu mandato, e quem assumiu foi o André Figueiredo, que hoje é líder do PDT na Câmara dos Deputados. Leônidas, eu queria lhe pedir um intervalo de 1 minuto, nós voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes,
com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui no nosso programa conversando com o Dr. Leônidas Cristino. E como vocês viram aí, é um homem que tem um currículo riquíssimo, uma experiência muito grande. Eu tenho a impressão que desses candidatos aí falados, desses prováveis candidatos a governador, é o que tem o melhor currículo, né? Porque eu já conheci esse lado aí dele de vida pública, dos cargos que ele exerceu, e ainda tem essa experiência enorme nessa parte de obras, né, que ele fez aí nesse Amazonas, desse Brasil afora. Realmente ele tem um currículo muito bom. Vamos em frente para você terminar o seu currículo. Então você se elegeu prefeito de Sobral, substituindo o Cid. Eu me candidatei a prefeito sem renunciar o deputado federal, porque a lei permite. Quando eu me elegi prefeito de Sobral, aí eu renunciei o meu mandato de deputado federal e o André Figueiredo, como eu já frisei, assumiu na minha vaga. Aí fui prefeito por 4 anos. Fizemos um trabalho, eu diria, importante, reconhecido em todo o nosso município, que não era tarefa fácil, né, inclusive Roberto? foi 4 anos bem homenageado. E que não era tarefa fácil você substituir o Cid, considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Isso ninguém pode negar, sobre hipótese nenhuma. E é por isso que ele foi eleito governador do estado. A sua experiência vitoriosa como prefeito da nossa cidade. Isso. E eu tive a tarefa de suceder o Cid e de continuar melhorando, sofisticando e ampliando tudo aquilo que ele construiu no nosso município. E depois fui para o segundo mandato, né? Me candidatei novamente a prefeito de Sobral e tive 74%, né, dos votos válidos. Certo. No primeiro mandato foi 53%. E no segundo mandato obtive 74% dos votos válidos. Isso, eu frisei isso para demonstrar que o povo reconheceu aquele trabalho dedicado que nós realizamos nos primeiros 4 anos. Aí o destino me encaminhou para eu sair prematuramente de novo também. Já que eu fui convidado pela presidenta Dilma, direcionado, indicado pelo Ciro e pelo Cid, para eu assumir a Secretaria de Portos na Presidência da República. Certo. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu tinha um trabalho já encaminhado e bem encaminhado lá em Sobral, tinha obras importantes que eu estava concluindo e tinha outras obras também que eu tinha desejo de realizar, de construir até o final do meu segundo mandato. Mas o destino é assim, a vida é um risco também. Você não pode, não vou porque estou aqui tranquilo. Eu compreendo que na política e também na nossa vida a gente tem que ir para frente, sem dúvida, não recuar e sempre seguir os encaminhamentos das nossas lideranças também. Perfeito. Se as nossas lideranças achavam que era importante para o Ceará e para o Brasil a minha ida para a Secretaria de Portos, eu aceitei e fui ser ministro, chefe da Secretaria de Portos, né, da Presidência da República. E lá você passou 33 meses. Lá passei 33 meses. Saiu agora em... Saí agora em outubro, no começo de outubro desse ano, por conta daquele episódio do nosso partido, do nosso antigo partido, do PSB, que entregou todos os cargos. Perfeito. E o Cid achou que o caminhamento que o Eduardo Campos estava dando para o partido não era o melhor para o Brasil. Ele, conversando com nós todos, encaminhou para a saída do PSB e ir para um novo partido que é o PROS, que foi o PROS que nós nos alojamos. E lá na Secretaria dos Portos, quais foram as suas principais realizações?
Olha, o ponto importante do nosso trabalho, do nosso período como ministro da Secretaria de Portos, foi o novo marco regulatório. Claro que realizamos obras importantes, que eu posso até frisar, mas o ponto essencial, o ponto mais importante da minha permanência como ministro foi a aprovação do novo marco regulatório do Sistema Portuário Nacional, a Lei 12.815 e o Decreto 8033, que regulamenta a Lei 12.815. Por que eu digo isso? Porque o Sistema Portuário Nacional passou um período muito longo sem investimentos, principalmente da iniciativa privada. Os empresários tinham medo de investir, porque não tinha segurança jurídica para investir nos portos, que a lei era um pouco complicada. A lei anterior, a 12.815, dessa que nós aprovamos lá no Congresso Nacional. E uma lei que abriu para o investimento. Nós precisávamos de aumentar a capacidade dos nossos portos. O que é isso? Porque no Brasil é o seguinte, a demanda para a movimentação de carga é muito maior do que a capacidade do porto de movimentar essas cargas. O que acontece por conta disso? Fila de caminhões no acesso terrestre e fila de navios nos acessos aquaviários. Isso dá um prejuízo extraordinário para o nosso país. Os nossos produtos não ficam competitivos no mercado internacional por conta dessa deficiência da logística brasileira, principalmente na área portuária. E nós elaboramos esse marco regulatório moderno, eficiente, com planejamento até 2030, com integração entre os outros modais, porque anteriormente é o seguinte, cada modal, cada estrutura de transporte fazia o seu planejamento sem conversar com o outro. Os portos faziam o seu planejamento, o Ministério de Transportes fazia o planejamento de rodovia separado da ferrovia ou separado da hidrovia. Isso não tinha cabimento nenhum. E nós conseguimos, não foi tarefa fácil, conseguimos juntar todo mundo numa mesa só e elaboramos um plano nacional integrado de transporte. Né? A CEP já tinha elaborado o Plano Nacional de Logística Portuária, o Ministério de Transportes já tinha um Plano Nacional de Transporte, né? de rodovias e ferrovias, e nós juntamos esses dois planos e criamos o Plano Nacional de Logística Integrada. O que é isso? Cada real que eu aplicar no porto, se eu aplicar olhando para os acessos terrestres, esse R$1 se transforma em R$3, porque tem a rodovia e tem pelo menos a ferrovia, sem nem falar nas hidrovias, que é outro ponto que teria outro programa para explicar. E isso está funcionando. É tanto que a projeção para os investimentos nos próximos 4, 5 anos, só na área portuária, é de 54 bilhões de reais. Nas rodovias e ferrovias, são investimentos da ordem de 133 bilhões de reais. Ou seja, se você somar aí com a parte aeroviária, o governo deverá aplicar nos próximos anos algo em torno de 200 bilhões de reais. Os técnicos dizem, Roberto, que o Brasil necessita de 400 bilhões de reais para recompor e melhorar e tornar a nossa estrutura de transporte mais eficiente. Ora, nós já começamos bem, temos 50% do que nós necessitamos. E tenho a convicção de que o Brasil vai avançar a passos largos nessa área de logística, de transportes. Porque é uma quantidade importante de dinheiro. O Sistema Portuário Nacional já começou a investir na inteligência logística, na modernização da área portuária também no meu período como ministro. Nós aprofundamos todos os acessos aquaviários, porque para entrar no porto tem que ter uma dragagem, porque o navio não dá problema com ele na entrada dos portos. E nós dragamos vários portos que necessitavam no nosso país, inclusive o nosso porto do Mucuripe, que tem hoje uma profundidade de menos 14, uma profundidade importante para receber, ou uma profundidade suficiente para receber os grandes navios que circulam na costa brasileira. Já estamos concluindo a dragagem do porto
de Santos, concluímos, enfim. O Brasil hoje, nessa parte de acesso aquaviário, está bem encaminhado. E agora são outros pontos importantes dessa inteligência logística. Só para você ter ideia, só nesse novo trabalho de inteligência logística, que é o Porto Sem Papel, Porto 24 Horas, Carga Inteligente, VTMS, que é o controle de tráfego de marítimo, que não existia no Brasil, por incrível que pareça, não existe o sistema de controle aéreo. Nós colocamos isso também nos portos brasileiros. Isso não é coisa do Brasil, não. Isso tem todo mundo, só o Brasil que não tinha. Certo. E vamos iniciar esse controle por Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí, Vitória, Aratu, Salvador, e vamos também trazer aqui para o nosso porto de Mocuripe e também o porto de Pecém. Eu queria frisar um ponto interessante. Sabe quanto é que vai custar só esse investimento na inteligência logística? Algo em torno de 600, 700 bilhões de reais. Isso não vale nada quando se fala em porto. Certo. E quando nós concluirmos todo esse procedimento, nós teremos um aumento de capacidade de 25% de toda a movimentação de carga no nosso país. Isso é algo importantíssimo. Outro ponto que eu queria frisar era Porto 24 horas. A movimentação da carga existia 24 horas. A operação portuária sempre existiu 24 horas. Quem não trabalhava 24 horas era a Anvisa, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura. O que é que adiantava? Certo. O navio fazia a sua operação durante o dia, quando era noite para desatracar, não podia desatracar porque não tinha liberação da Anvisa ou de qualquer outro anuente. Isso era um prejuízo extraordinário. Certo. E mais ainda, e mais grave ainda, final de semana também não trabalhava. Se o navio chegasse aqui em Fortaleza com algum produto agrícola, sexta-feira, 5 horas da tarde, ele só ia descarregar segunda de tarde. De tarde. Quanto é que não custava? 3 dias. 3 dias de navio esperando aqui. É $50 mil por dia. Certo, perfeito. $50 mil por dia. Por isso, um prejuízo muito grande para o país. E nós introduzimos isso em alguns portos brasileiros. O Porto Sem Papel também. Era 100 e tantos documentos. Eu transformei num só, virtual. Mas o navio, ele pode ter autorização para entrar dentro do porto 3 dias antes de chegar na área de fundeio de um porto. Certo. Quer dizer, isso é uma coisa extraordinária, uma coisa importante. E o controle também desses arrendatários que queriam ser o dono do porto e nós não deixamos. O poder concedente, a partir dessa lei, é a Secretaria de Portos. A autoridade portuária é o representante da CEP, da Secretaria, lá no porto. Quem faz o planejamento brasileiro do sistema portuário é a Secretaria de Portos. Anteriormente era o porto. E cada porto, por natureza do ser humano, ele abrangia uma área muito maior do que a que ele podia abraçar. E isso havia sombreamento. Agora não. Hoje nós temos um planejamento sistêmico nacional. Pela primeira vez, Roberto, pela primeira vez, o Brasil hoje tem um planejamento sistêmico, um planejamento de todo o país da área portuária. Que beleza. E nós projetamos até 2030. Qualquer investimento que o governo queira fazer até 2030, é só olhar o nosso manual, o nosso plano, que está lá dizendo o que é que precisa ser construído, ser investido, tanto na área portuária, como também na rodoviária, na ferroviária e brevemente na hidroviária. Beleza, Leandro. Você fez um trabalho maravilhoso. Foi uma pena você não ter ficado mais. Você podia ficar pelo menos até março, né? Ou abril. Mas infelizmente você teve que sair. Mas aí eu te pergunto, e para o próximo ano, quais são os seus planos? Olha, primeiro eu passei um período aí de descanso. Fazia muitos anos que eu não tinha férias, não tirava férias, enfim. Descansei, fiz alguns exames, estou bem. Fez um check-up? Fiz um check-up, estou bem. Eu brinco com a minha mulher que a minha saúde é de astronauta. Eu suponho que astronauta deve ter uma saúde boa, né? Você está novo de novo. Minha saúde está de astronauta. E agora é caminhar, visitar meus amigos aí na região norte, na região Jaguaribana, na região do Cariri, e me preparar para uma possível candidatura a deputado federal. É o que eu vejo a olho nu. Certo. É o que eu posso pegar hoje, essa condição de me candidatar a deputado federal na eleição de 2014. E vamos ver como é que as coisas caminham, né? Você será, no mínimo, candidato a deputado federal, né? Podendo ser candidato a governador, podendo ser candidato a outro cargo.
Maria Leônidas, eu queria agradecer demais aqui a sua presença no nosso programa. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. E queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu que agradeço a você, Roberto. Você sempre foi muito gentil nas suas promoções, nos seus eventos. E agora me convidando para eu poder fazer uma explanação da minha vida, né? Daquilo que eu realizei. Claro que eu não contei com detalhes cada Lógico, parte da minha vida, que foi muito rica. E eu fico feliz porque eu desejava que isso acontecesse. Não forcei barra, pelo contrário, as coisas aconteceram e eu fiquei gostando. Gostei de ir para o Maranhão, gostei de ter morado no Mato Grosso, gostei de ter vivido uma parte da minha vida dentro da selva amazônica, construindo rodovias. Adorei morar no Cariri, no Iguatu, em Beberibe, na região metropolitana, lá no Tianguá. Adorei ser prefeito de Sobral. Foi uma experiência extraordinária, aquele povo tão bom, que me tem um carinho muito grande. Adorei ser deputado federal 2 vezes, adorei ser secretário do Ciro, né? E adorei também ser ministro da Secretaria de Portos, da Presidência da República. E digo uma coisa, todos esses cargos e essas funções que eu exerci, eu me dediquei exclusivamente a elas. Só fiz aquilo. Perfeito. Quando eu fui deputado, eu só fui deputado. Era 24 horas deputado federal, defendendo o povo cearense. Quando eu fui secretário do Ciro, da CETECO, também só fui ser secretário. Trabalhava 24 horas, eu e o governador. Depois, secretário do CID, prefeito de Sobral, uma dedicação exclusiva ao povo de Sobral. E agora, recentemente, durante 33 meses, me dediquei exclusivamente a recuperar e melhorar e tornar os nossos portos mais eficientes. E eu tenho a impressão que a coisa está caminhada e o Brasil vai ser outro quando essa estrutura começar a funcionar. Beleza, Leônidas. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. E você tem uma experiência na área municipal, na área estadual e na área federal. Além de ter também na área do legislativo. Né? E também na empresarial, né? Na área iniciativa privada. Perfeitamente. Bem, Leônidas, muito obrigado pela sua presença. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 142, que tem o apoio cultural da Record Máquinas e Equipamentos, do nosso amigo Dilmo Cunha, que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 20 horas, tem horário para todos os públicos, para todos os gostos. Eu vou colocar essa entrevista do meu amigo Leônidas no YouTube para todo mundo. Vou dar a ele também uma gravação dessa entrevista, que eu acho que ele fez um resumo aí das suas atividades. Acho que muita gente não conhecia esse rico currículo do Leônidas, né? Então ele vai ter uma cópia para ele mostrar aos amigos dele, os eleitores e aos companheiros. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até o próximo domingo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.